As forças russas hastearam sua bandeira no centro da cidade de Sudzha, na região russa de Kursk, depois de cortarem todas as rotas de abastecimento do agrupamento ucraniano no seu interior. A cidade, que serviu como centro da ofensiva ucraniana em Kursk, está agora a pouco de retornar ao completo controle russo, enquanto as tropas de Moscou estão avançando já dentro da região vizinha ucraniana de Sumy. Neste vídeo você vai saber o porquê de a situação em Kursk ter piorado para a Ucrânia e por qual motivo ainda é cedo para os russos comemorarem. Eu também revelarei com imagens os detalhes de como os russos utilizaram a mesma estratégia de atingir a retaguarda ucraniana, avançando por tubulações. Os ucranianos afirmam que a operação russa falhou. Mas será que falhou mesmo? Fique atento a tudo o que eu vou dizer, porque aqui eu falo e mostro. Deixe também o seu comentário. Militares da 11ª Brigada Aerotransportada de Assalto da Guarda, pertencente ao agrupamento Centro das Forças Armadas Russas, fincaram a bandeira de seu país no centro da cidade de Sudzha, na região russa de Kursk. Por enquanto, ninguém, nem declarações oficiais do lado russo ou relatos do lado ucraniano, confirmou que a cidade passou por completo para o controle russo. Todavia, pouco antes de os russos chegarem ao prédio da prefeitura da cidade, já se sabia que as rotas que abasteciam as tropas ucranianas ali tinham sido todas cortadas pelos russos. Espera-se que a saída ou eliminação do remanescente ucraniano se dê muito em breve. A cidade de Sudzha, fundada ainda em 1661 e localizada a cerca de 100 quilômetros por estrada da capital da região de Kursk, se tornou vital para toda a ofensiva ucraniana na região. Era justamente por ela que os comboios de abastecimento das forças de Kiev passavam para suprir todo o agrupamento ucraniano em Kursk. Fora este fato, Sudzha era o maior espaço urbano que os ucranianos conseguiram tomar na ofensiva de agosto de 2024. Com o avanço russo na direção de Kursk, os russos acabaram expulsando seus inimigos de diversas outras localidades, reduzindo a poucos quilômetros quadrados o que os ucranianos ainda possuem sob seu controle em Kursk. Só entre 11 e 12 de março, os ucranianos perderam as localidades de Kazachia Loknia, Zamossya, Первый Княжий, Второй Княжий e Mirny, somando assim no mínimo 17 localidades que foram recuperadas pelos russos desde o último final de semana na região de Kursk. Ainda na terça-feira, 11 de março, imagens feitas por drones já mostravam inúmeros soldados ucranianos abandonando Sudzha. Uma característica peculiar foi que sua fuga se deu, na maior parte, a pé, provável consequência dos incessantes ataques russos com drones kamikaze. Nos últimos meses, os veículos utilizados pelos ucranianos, em particular carros de passeio com distintivos militares, se tornaram altamente populares para sua movimentação, o que chamou a atenção dos operadores de drones russos. Mas à medida que os russos entravam em Sudzha, outras unidades militares de seu agrupamento vinham realizando um movimento ainda mais arriscado para a Ucrânia. Eles começaram a entrar na vizinha região ucraniana de Sumy, criando sério risco de novos cercos para o futuro. Desde o início da ofensiva ucraniana em Kursk, em agosto do ano passado, ficou evidente que o objetivo dos ucranianos era avançar até a usina nuclear de Kursk, localizada na cidade de Kurchatov, através de Sudzha. Embora suas tropas tenham ido além da cidade, elas ficaram impedidas de ir muito longe devido à rápida reação russa, que logo de início causou desorganização entre o inimigo ucraniano e fixou uma linha de defesa pelo perímetro da zona ocupada pelos ucranianos. Eles tentaram a romper por inúmeras vezes, durante cerca de 7 meses, desde o início da ofensiva, mas tudo sem sucesso. Vendo a incapacidade de avançar, Kiev, então, com o objetivo de manter sob seu controle pelo menos um pedaço de território reconhecido internacionalmente como russo, enviou inúmeras vezes reforços para Kursk. Entre eles estavam unidades altamente experientes remanejadas a partir de Donbass, o que em parte explica o enfraquecimento da Ucrânia em trechos mais ao sul de toda a linha de frente.
Em parte, este erro ucraniano permitiu que os russos intensificassem com maior sucesso os avanços na direção sul de Donetsk, tomando inúmeras localidades como a cidade de Kurakhava e agora abrindo novas perspectivas de avanço, inclusive nas direções de Dnipropetrovsk e Zaporozhye. Ao mesmo tempo, os russos logo iniciaram ataques com pequenos grupos de assalto e constante uso de artilharia e drones para reduzir ao longo do tempo a área ocupada pelos ucranianos em Kursk. Agora, a situação ucraniana se tornou tão crítica que a imprensa internacional, que não escondeu seu posicionamento pró-ucraniano desde o início do conflito, já não esconde que as forças de Kiev estão batendo retirada, mesmo que seu comando militar evite reconhecer tal coisa com clareza. Mas, apesar da euforia no lado russo, deve haver precaução, e Moscou sabe disso. De acordo com dados de 12 de março, apesar da entrada das tropas russas, Sudzha ainda não está totalmente sob o controle russo. Espera-se que em breve todo o agrupamento ucraniano em Kursk abandone a região e seja deslocado para Sumy. Contudo, isso não significa que a tarefa dos russos nesta área esteja findada. Em primeiro lugar, a saída dos ucranianos para a sua região de Sumy não significa que o fronte estará estável. Pelo contrário, isso pode criar novas vulnerabilidades, já que o comandante das forças ucranianas, o general Alexander Syrsky, vai ter que bolar algum jeito de onde colocar suas tropas de modo que elas sofram o menor número possível de baixas para a artilharia russa. As tropas russas agora terão a possibilidade de aumentar seus sucessos, mantendo os ataques contra o inimigo em retirada, assim como a infraestrutura em sua retaguarda. As perdas durante a retirada, problemas com logística, a necessidade de um reagrupamento de urgência, tudo isso enfraquece a capacidade de combate dos ucranianos que por pouco não sobreviveram aos combates com as tropas russas que entraram em sua retaguarda através da Operação Fluxo, realizada com a ajuda de um gasoduto. Os detalhes desta operação eu conto já neste vídeo. Em segundo lugar, a retirada de brigadas da Ucrânia pode ser uma prova de que, devido à situação atual, o comando em Kiev talvez já não tenha a ofensiva em Kursk como sua prioridade. Estas brigadas formalmente são declaradas como capazes de lutar, mas o cenário já mostra o contrário. Uma razão disso pode ser a falta de reservas, ou a necessidade de salvar tais brigadas para a necessidade de as realocar para outros lugares do fronte mais vulneráveis. Em terceiro lugar, se o fracasso ucraniano for total em Sudzha, ou seja, os russos retomarem a cidade por completo e os ucranianos não conseguirem a recuperar, isso será um duro golpe para os planos de Zelensky de usar Kursk como uma arma de barganha no atual processo de negociações de paz. Os vários meses da ofensiva ucraniana não conseguiram chegar a conquistas estratégicas, o que anula por completo todo o esforço ucraniano em Kursk, inclusive as perdas de vidas. Acredita-se que Kiev pode só ter perdido até 70 mil soldados nesta área, o que será mais do que as perdas em Bakhmut. Ao tempo em que sai de Kursk, o exército ucraniano terá a tarefa de fechar brechas, refazer seus planos e montar defesas. Só que há um problema que parece imutável. Ao perder o terreno em Kursk, fica comprovado que as capacidades de avanço da Ucrânia estão cada vez menores e que o conflito seguirá cada vez mais pelas regras que os russos impuserem. Um trabalho de pelo menos 4 dias sem cessar. 15 quilômetros a serem percorridos debaixo de terra, pouca luminosidade e sem ver a luz do sol. Foram estes os desafios que cerca de 800 militares russos enfrentaram para alcançar a retaguarda das tropas ucranianas em Sudzha. A tarefa dos militares era fazer uma perfuração no solo, achar o ponto de contato com o gasoduto Urengoi-Pamuari-Uzhgorod, perfurá-lo, percorrer por 15 quilômetros pelo trecho subterrâneo do gasoduto e achar a saída já na zona industrial de Sudzha. Assim que as primeiras imagens da missão russa surgiram, a Ucrânia tentou reportar que os russos tinham quase todos morrido pelos seus ataques ou falecido por falta de oxigênio no interior da tubulação. Eles também afirmaram que os militares praticamente não tinham saído do gasoduto.
Só que as imagens feitas no local mostram uma realidade totalmente diferente. E sim, os soldados saíram do gasoduto. Além disso, a situação militar na própria cidade de Súdia, que era o alvo dos soldados da Operação Delicada, mostra que eles saíram da tubulação e alcançaram o seu objetivo: tomar a zona industrial de Súdia. A missão foi consideravelmente difícil. Os soldados precisaram de vários equipamentos, inclusive para lhes fornecer oxigênio a bons níveis. Nestas imagens vocês veem uma passagem com um total de 500 metros de extensão que eles cavaram para chegar até o gasoduto. Um detalhe importante é que alguns soldados do grupo russo utilizaram fitas azuis para enganar o inimigo assim que chegarem na superfície, já na zona industrial de Súdia. Outros saíram à superfície em outro ponto da zona de Súdia. Cerca de 3 semanas antes do início da operação, os russos tiveram que retirar o gás de dentro do gasoduto e bombear uma grande quantidade de oxigênio. Só depois disso é que militares de diferentes unidades russas puderam fazer a sua parte. A ação é uma repetição em maior escala de uma operação que os russos realizaram para alcançar a retaguarda do inimigo durante a Batalha por Avdiivka no ano passado. O simples fato de os russos repetirem o sucesso de Avdiivka é um baita golpe ao exército ucraniano, que mais uma vez preferiu acobertar o sucesso russo. Mas o mais importante é o resultado da operação. Os russos entraram em Súdia. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui. Até mais, pessoal! Давайте по позывным.